Olá! De Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Você gosta de pintura? Hoje nós vamos falar sobre uma pintura em pele. Isso é uma arte milenar. E quem vai nos contar é a nossa convidada Pami. Seja bem-vinda, Pami, ao Ponto Certo. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu queria, Pami, que você me falasse um pouco dessa arte milenar, que é poder fazer essas pinturas maravilhosas, esses desenhos, essa arte no corpo. Então, é bastante coisa para a gente abordar tudo, mas tentando resumir, eu já sinto um prazer imenso de, por exemplo, hoje estar podendo falar sobre tatuagem aqui nesse espaço com você, porque há pouco tempo atrás, até mesmo quando eu comecei a tatuar, quase 9 anos atrás, já não era uma coisa assim muito bem vista, não era uma coisa muito bem recebida pelas pessoas. A introdução da mulher na tatuagem, por exemplo, foi uma coisa dificílima a ser conquistada. Tanto que quando eu fui me interessar pela tatuagem, quando eu entrei no primeiro estúdio e falei que eu queria aprender a tatuar, um tatuador, que tatuava já há vários anos lá, ele me pediu um aperto de mão. E nesse aperto de mão ele falou, aperta mais forte. E pelo meu aperto de mão não ser tão forte quanto dele, ele decidiu ali que eu não era capacitada para tatuar. Isso aqui em Brasília? Não, isso em São Paulo. Mas que técnica meio furada dele, né? Muito essa questão, furada. até porque eu acho que o traço ele deve ter, assim, vão ter traços que vão ser mais fortes, outros mais sutis, né? Essa técnica aí dele foi puro machismo. Exatamente. Era só para dificultar a nossa entrada ali no meio da tatuagem. E realmente acabava dificultando mesmo. Agora eu queria, assim, Pami, que você me falasse como foi que você chegou a essa profissão. Como foi o seu caminhar para você se tornar uma tatuadora, né? Tirando esse desfecho aí que eu vi que ele não te convenceu e você seguiu em frente nos seus sonhos. Como foi? A primeira vez que eu me interessei muito por tatuagem, eu tinha 14 anos. E eu vi um desenho lindo no estúdio e queria tatuar. E aí eu fui falar com os meus pais, quero fazer uma tatuagem. E eu acho que eu quero ser tatuadora. E os meus pais, claro, enlouqueceram e falaram, essa menina tá doida, vamos conversar com ela. E aí eles disseram que tinham todo um plano pra mim, que era estudar, fazer faculdade, trabalhar na minha área. Eu acho que grande parte dos pais tem esse sonho pros filhos. Então eu esperei. E aí eu passei por todo esse processo. Quando eu estava na faculdade, aí veio essa questão de conhecer alguns estúdios, alguns tatuadores. E a partir daí eu fui amadurecendo a ideia. Mas aí eu concluí a faculdade, trabalhei na minha área, vim parar aqui em Brasília. E aí foi quando eu pensei assim, poxa, acho que chegou o meu momento. Então eu sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei em algumas agências de publicidade, juntei um dinheirinho e fui meter a cara mesmo. Mas tem muito a ver essa comunicação, porque eu acho que a arte no corpo, ela também é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, né? A pessoa está expressando aquilo que ela, enfim, que ela sente, que ela gosta, que ela acha que é bem legal. Então, eu acho que é uma forma de expressão. Agora, a gente conversou aqui um pouco, né? A gente está no Outubro Rosa. Sim. E vocês, lá do seu estúdio, vocês fizeram um evento na semana passada muito legal, né? Que é o Outubro Pink. Vamos falar sobre um pouquinho sobre ele? Com certeza. O Outubro de Pink foi uma iniciativa para tanto arrecadar partes financeiras para serem doadas para alguma ONG, alguma instituição, que no caso a nossa escolha foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer, do Hospital de Base aqui de Brasília, mas também poderia ser alguma outra. Mas eu acho que o intuito maior deste evento para arrecadar fins lucrativos
É mais mostrar para as pessoas que a gente não precisa ter dinheiro para ajudar outras pessoas. Às vezes, com o seu trabalho, com o que você faz, você pode movimentar para isso. Então, nós unimos uma equipe com tatuadores, piercers, DJs para também animar o ambiente, o dia. Tem a nossa parceria do Seja Sol Bronze, que eles também estavam lá com o bar deles, com um drink rosa especial para o dia. Oh, que legal! Então a gente fez de tudo um pouco, e aí juntando um pouco do trabalho de cada um, a gente consegue fazer uma doação bacana. E esse trabalho, essa renda toda, esse dia que vocês dedicam, ela é voltada para o tratamento, né, das mulheres que estão realizando o tratamento de câncer. Sim. No hospital de base de Brasília, não é isso? Isso. Tem quanto tempo que vocês começaram essa iniciativa e vocês iniciaram esse projeto e colocaram em prática? Então, essa ideia surgiu no ano de 2020, mas eu consegui elaborar essa ideia já no mês de outubro. Então eu pensei, tá um pouco em cima, vou deixar para o ano que vem. Tava ali, o mundo estava meio parado e você ali só pensando com a sua criatividade, como é que eu vou fazer aqui? É um pouco do o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Porque eu acho que a parte de organizar tudo é ainda mais complicado do que ter só a ideia. Mas é muito legal mesmo. Obrigada. E Pami, vamos falar aqui um pouquinho, né, a respeito das tatuagens, que eu tô vendo que você tem tatuagens lindas aí pelo seu corpo. Eu mesmo adorei essas borboletas, eu tô de olho nas suas borboletas. Obrigada. Aí, que eu adorei elas. Como é que essas tatuagens você faz em você? Você faz uma troca? Como é que algumas das suas tatuagens aí foram assim desenhadas, né? Nesse corpo lindo que você tem. É de tudo um pouco, Érica. De tudo um pouco. Então, eu tenho tatuagens que eu mesma fiz, tenho tatuagens que eu desenhei e uma amiga fez, e também tenho tatuagens que foram só ideias de amigos tatuadores e eles fizeram. Eles tanto criaram o desenho quanto fizeram em mim, e eu também já fui tela para alguns tatuadores. Pois então, me explica aí o que é ser uma tela. Nós temos hoje muitos eventos de tatuagem, que a gente chama de convenção de tatuagem. Por causa da pandemia, hoje a gente tem até alguns online, nem precisa ser presencial. E o que acontece? A tatuagem ela é dividida em categorias. Tem, por exemplo, o realismo, o fotorrealismo, que é o chamado portrait no meio da tatuagem, fine line, diversos. Se eu for explicar cada um aqui, vai acabar nosso tempo. Então, o artista, ele prepara uma arte diretamente voltada para aquele estilo, ele se inscreve e aí ele vai procurar uma tela, que é uma pessoa que tem a região que ele quer tatuar, livre, e esteja disposta a tatuar aquela arte que ele escolheu. O tatuador ele escolhe a arte, o local e a tela de se aceita ou não, pagando um valor extremamente abaixo do que ela pagaria naquela arte no dia a dia no estúdio. Porque é bom lembrar quem nos assiste nesse momento que o tatuador é um artista. Ele está colocando ali também a inspiração dele, a arte, o traço, a sensibilidade, né? Exatamente. E hoje é tão bom a gente poder realmente conversar sobre isso, porque, por exemplo, quando eu era adolescente, já existia muita tatuagem, mas era sempre vista como um ato de rebeldia, né? Eu, assim, fui adolescente ali no final da ditadura militar, sabe? Então, também era um ato de rebeldia ser adolescente naquela época. Hoje não é visto mais dessa forma, né? A não ser aquelas mentes fechadinha na caixinha, né? Sim. Tem gente que não é tudo bem, né? A gente respeita quem está fechadinho na caixinha, mas a arte está aí para que o mundo possa ver. Como é o trabalho de uma mulher tatuadora no seu dia a dia? O nosso dia a dia, eu acho que a questão da mulher na tatuagem, como eu já citei aqui um pouquinho, a gente acaba precisando ser
3 vezes mais pulso firme do que um homem precisaria ser. Então, no meio da tatuagem, muitas vezes as pessoas levam a gente um pouco menos a sério do que levaria um homem. Por exemplo, eu tenho 8 para 9 anos de experiência, mas às vezes um tatuador que começou há 3, ele acaba impondo mais segurança só por ser homem. Talvez ele nem tenha uma estabilidade no trabalho dele e a gente tem esses conflitos ainda, mas que a gente vai curar com o tempo, eu tenho certeza disso, tenho bastante fé nisso. Então ainda rola um preconceitozinho, uma resistência, né? Bastante. Mas eu admiro mulheres que têm sonhos e buscam seus sonhos. Eu admiro muito, Pamela, sabe? E eu acho que você está corretíssima, não só você, tantas outras mulheres que sejam artistas, que sejam tatuadoras, tem que se firmar no mercado e mostrar competência. Quem nos assiste agora e vê as suas tatuagens aí, tá vendo que você realmente tem muita competência. Obrigada. Nossa, e hoje tem muita mulher no mercado, mulheres com trabalhos incríveis, um trabalho mais incrível que o outro. E é muito legal que hoje em dia as mulheres têm se dado muito apoio. Então tem estúdios que são formados só por equipe feminina. Tem estúdios que tem 5, 6, 7 mulheres e a gente está quebrando bastante disso. Essa questão do o homem e a mulher, não. A gente tem estúdio misto, a gente tem estúdio só de mulher, a gente tem muito de tudo hoje em dia e daqui para frente é só melhorar essas questões. Lá no espaço seu de trabalho, ele é um espaço misto, não é isso? São várias pessoas que dividem com diversas atividades o mesmo espaço. E eu gostaria que você me falasse aqui só um pouquinho, porque não é o nosso foco hoje, mas como estamos no Outubro Rosa, e há 2 semanas atrás eu entrevistei um cirurgião plástico, essa entrevista já foi ao ar, ele falando na reconstrução da mama, algumas mulheres que perdem o bico, né, do seio, não conseguem recuperar ali, a respeito de fazer essa tatuagem, né, que é uma micropigmentação que falo, mas que é bem realista. Então, ali no meu espaço, tem o meu estúdio, que é o Tatu Honey Studio, mas também nós temos um espaço com salão de beleza, um espaço com bronzeamento natural e também o espaço da Paula Mello. A Paula Mello, ela faz micropigmentação e dermomicropigmentação. E ela trabalha também com essa construção da auréola. Ela é feita através de uma pigmentação que muitos tatuadores também fazem, que é o desenho perfeito da auréola, que você vai se olhar no espelho. A mulher que ela não conseguiu ter essa reconstrução na cirurgia, se ela fizer isso, ela vai se olhar no espelho e é como se tivesse reconstruído mesmo, como se tivesse refeito. É uma coisa assim, é surreal a tecnologia que a gente tem hoje, a habilidade que tem hoje. E ainda bem que ali no nosso complexo, na nossa parceria do Complexo Seja Sol, onde nós temos várias empresas, a gente tem a Paula Mello, que está lá disponível para fazer esse serviço. Tem mulheres que não optam por isso. Eu, por exemplo, tatuei uma mulher que ela teve câncer de mama, reconstruiu o seio, não teve a reconstrução da auréola, mas ela não queria reconstruir. Então ela me pediu para fazer uma tatuagem florindo toda a região. Olha que bonito! Então ela tem o seio hoje todo florido, com flores que ela mesma escolheu, alguns galhos, algumas folhas. Então a gente tem a opção para tudo. Você pode tanto sair de lá com a sua auréola refeita, quanto com uma tatuagem para você olhar para o seu seio e falar, eu gosto mais dele assim hoje. Colocar um pouco mais de sensibilidade, né? Sim. Ali, no momento que teve dor, transformar isso. Eu acho isso fantástico. Pamela, vamos falar aqui um pouquinho aí, né? É mito ou é verdade que tatuagem a gente tem que ter em número ímpar? Meu Deus, aí vem as polêmicas. Isso é uma lenda muito, muito, muito antiga. E eu acho engraçado que eu ouço muitos clientes falando, muitas vezes um falando pro outro, ou aquele amigo que vai só para acompanhar, ele fala assim, ó, não pode ter número par, hein? Tem que ter número ímpar, vai ter que fazer mais uma. Isso vem de muitos anos.
Então, tem duas lendas antigas. Uma é que tribos indígenas faziam tatuagens só em quantidades ímpares. Somente ímpares. E a outra lenda, ela é um pouquinho mais complicada. A outra lenda diz que um navio naufragou e somente marinheiros que tinham tatuagens em quantidade ímpar sobreviveram. Aí eu já fiquei preocupada, eu acho que eu vou contar minha tatuagem. Essa daí realmente ficou assim, ficou forte, né? Porque já que salvou, então se for pegar um navio é melhor contar, né? Dá uma contadinha antes, se precisar faz mais uma. Se tiver tatuagem, Eu não sei se é verdade ou não, vale espero ser tatuagem não. de rena? A pessoa chegou no navio e viu que... Eu só sei que quanto mais, melhor. E me fala, aqui em Brasília, como são os eventos que vocês fazem aqui durante o ano inteiro? Como é que esse segmento, né, de tatuadores aqui em Brasília, como é que vocês trabalham? Então, a gente não tem nada muito específico ou programado. Por exemplo, estúdios de tatuagem fazem um evento chamado Flash Day, que é um dia onde desenhos já prontos que eles têm estarão sendo anunciados com valores mais baixos. Então, neste dia, chamado Flash Day, você vai lá para o estúdio, depende de cada estúdio, de cada estrutura. Alguns eles já colocam DJ, colocam música, colocam banda, bebida, afins, misturam várias coisas e fazem um evento maior. Alguns realmente é só um dia para você ir lá fazer tatuagens menores, já prontas, por um valor menor. E a gente tem as convenções de tatuagem que são presenciais, que nós temos as maiores que são em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é o Tattoo Week. Aliás, aconteceu neste final de semana. Foi de sexta a domingo em São Paulo. Essa é a maior, eu acredito até que seja a maior do mundo, Tattoo Week. Agora vamos entrar na partezinha técnica aqui? Vamos. As agulhas. Como são as agulhas para se fazer uma tatuagem? Elas são descartáveis, elas são esterilizáveis? Como é que funciona essa parte técnica aí para quem nos assiste, que pretende fazer uma tatuagem, para ele saber, né, ter segurança de como é esse material? O material de tatuagem hoje, ele é quase que 100% descartável. Então, se você está fazendo por exemplo, você chega agora no meu estúdio, você vai primeiro preencher uma ficha para ter atenção em questões de saúde e eu vou fazer a montagem da bancada, da preparação onde fica o material toda na sua frente. É até pedido que seja feito a montagem na frente do cliente, porque você vai me ver preparando e esterilizando todo o local, fazendo a proteção, então, e abrindo todo o material na sua frente. A tinta também é descartável? Como é que é isso? Nós temos potinhos que são chamados de batoques. Então, a gente compra um tubo de tinta deste tamanho, porém, no momento da sua tatuagem, nós temos vários batoquezinhos onde é colocada essa tinta. Então, vamos supor, eu fiz uma tatuagem muito pequena em você e sobrou tinta nesse potinho. Essa tinta vai pro lixo. Porque ela entrou em contato com a agulha que foi para sua pele, todo aquele material que já foi aberto, que foi exposto e que entrou em contato com a sua pele, ele vai para o lixo. Então é luva, é agulha, um palitinho que vai com a vaselina, que é só para dar uma deslizada melhor da tatuagem na sua pele. Vários e vários, uma coisinha e outra ali, tudo aquilo é descartado após a finalização da sua tatuagem. E para quem tem medo de dor? O que se faz? Passa um gelo? Como é que faz? Essa é uma dúvida bastante frequente. Mas a dor da tatuagem, ela é muito singular. Muito singular. Então, muitas vezes, você vai com uma expectativa você vai com um medo e ele não é real. Porque muitas pessoas tentam comparar, falam assim, parece com isso, parece com aquilo. Não, a dor da tatuagem ela é muito singular e ela varia muito de uma pessoa para outra. Então, às vezes doeu muito. É uma questão mais de sensibilidade da pessoa, né? Então muitas vezes doeu muito para um e quando você vai fazer, você fala, era isso? E tem áreas que dói mais? Temos. Aonde?
Regiões que a gente entra muito em contato com os ossos e regiões onde a pele é aparentemente mais fina. Então, por exemplo, costela dói bastante, mãos, pés, dedos. E essas regiõezinhas aqui, essa dobra do cotovelo, a dobra do joelho. As partes mais sensíveis, né? Partes que já são naturalmente mais sensíveis. Elas serão mais sensíveis à dor também, quando você estiver tatuando. Em média, vou falar aqui da sua borboleta, tá? Vou tirar aí por média a sua borboleta na mão. Quanto tempo leva para poder fazer uma borboleta? Uma borboleta dessa, por exemplo, nesse tamanho, ela pode... Depende de com quem você vai tatuar. Tá, mas em média. Por exemplo... Do pior ao melhor, quanto tempo seria aí? Seria uma média de 40 minutos ou até 3 horas. Tá. Vai depender também um pouco dessa questão da cor, se vai ter muita cor, não é isso? Exatamente. É uma variável muito grande. Depende também do seu organismo. Se está tendo facilidade de pigmentar a tinta na sua pele. E também do tatuador. Alguns trabalham um pouco mais devagar, outros um pouco mais rápido. A gente tem uma grande variedade para saber se vai ser mais rápido ou mais devagar a sua tatuagem. Tá. E já teve alguém que teve alergia à tinta? Já aconteceu. Como é que você faz esse teste? Não é feito um teste. E muitas vezes pode acontecer de, por exemplo, é muito raro existir alergia à tinta preta. Hoje em dia é extremamente raro. Eu, por exemplo, pessoalmente nunca conheci alguém que tivesse alergia à tinta preta. Mas ainda acontece, por exemplo, a tinta vermelha. Porque elas são pigmentos diferentes, são feitas de forma diferente. E não tem como fazer um teste porque, por exemplo, eu usei uma marca de tinta e você, todas elas registradas pela Anvisa, porém tem uma marca de vermelho que deu super certo com você e quando você vai fazer um retoque, eu comprei a tinta da mesma cor, de outra marca, e a sua pele já não reage bem. Tá, então é uma questão uma uma variável, né? Pami, o ponto certo chegou ao final. No embalo aqui da nossa conversa, eu teria tantas outras perguntas para te fazer, mas olha, agradeço muito você ter vindo, tá? Aqui é o ponto certo, desejo cada vez mais sucesso, suas tatuagens são maravilhosas, eu espero que muitas outras mulheres que estejam nos assistindo nesse momento e que tenham o desejo de serem tatuadoras, que se inspire aqui nessa nossa conversa. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você essa noite e eu faço das suas as minhas palavras. Eu espero que as mulheres se sintam cada vez mais incentivadas a ir em frente e conquistar esse espaço que é de todo mundo. Tá certo. E você que nos assiste, tem vontade de fazer uma tatuagem? Se informa, procura profissional como a Pami e procure mais informações a respeito desse processo, que talvez a gente possa não ter trazido todas as informações aqui. O ponto certo volta na semana que vem. Tchau!